Após virar cirurgião plástico, tem algumas coisas que a gente acaba mudando, alguns conceitos que a gente muda, a gente melhora e a gente acaba entendendo melhor. Vou falar de algumas coisas: prótese de silicone, autoestima, fica com a gente até o final do vídeo. 3 coisas que após eu virar cirurgião plástico, eu deixei de achar. Antes, quando a gente está na faculdade, quando a gente está especializando, a gente vai fazer cirurgia geral para depois fazer cirurgia plástica, a gente está na formação, não sabe muito bem o que a gente quer e aí passa pela cabeça muitas vezes que cirurgia plástica acaba sendo uma futilidade. Não, cirurgia plástica não é futilidade. Cirurgia plástica, a gente tem cirurgia plástica reparadora, cirurgia plástica estética, mas dá para a gente separar a estética de reparadora? Na maioria das vezes não acredito nisso. Eu acho que sempre reparadora e estética, elas andam muito juntas. Claro, o paciente sofreu um acidente, sofreu um trauma, vai ver a parte funcional, vai ver a parte reparadora. Porém, até nessa parte, se a gente parar para pensar, a gente também está buscando uma melhora na estética. Já teve uma paciente que eu reconstruí toda a face, couro cabeludo, que o cachorro dessa paciente, um Rottweiler, escalpelou, tirou todo o couro cabeludo dessa paciente e várias mordidas. Nariz ficou pendurado, pálpebras ficaram penduradas, face com vários cortes, várias incisões, lesão de ducto onde drena a saliva. Então tivemos que fazer uma reconstrução extremamente ampla ali, foram 4, 5 cirurgias para poder a gente reconstruir essa paciente. Era apenas uma reconstrução? Não. A gente também pensou na estética, tentando deixar essa paciente melhor, deixar essa paciente mais bonita, trazer de volta a feminilidade dessa paciente. Isso é uma futilidade? Não. Então uma das coisas que eu deixei de pensar é que plástica era futilidade, cirurgia plástica não é futilidade. Mesmo na estética, muitas vezes aquela paciente que amamentou, que estava bem com seu marido e a mama pitosou, caiu, cedeu, incomoda essa paciente. É uma cirurgia estética levantar as mamas? Sim, mas também é uma reparação dos tecidos. A gente também vai reparar essa mama, que ela não está mais com o formato de antes. Então, vamos levantar essa mama, deixar essa mama no lugar. Paciente que emagreceu muito, tem aquele abdômen avental, a gente vai retirar aquela pele do abdômen avental, fazer uma abdominoplastia. É apenas estética? Pode ser, às vezes a paciente não tem tanta pele, mas ela deseja uma melhora na estética. Sim, é uma estética, mas aquela paciente que tem um abdômen avental, muitas vezes ela pode estar tendo infecções naquela dobra da pele. Então, isso também é saúde, isso também é um tratamento de saúde. Então, a cirurgia plástica, ela pode ser utilizada em vários setores, na parte de reparação, na parte de estética e, na verdade, reparadora e estética, elas andam em conjunta. Uma reconstrução de mama pós-câncer, pacientes que sofreram queimaduras, quem vai tratar depois desse paciente na parte da pele é o cirurgião plástico. Se ficar um osso exposto, esse paciente pode perder o osso. Você tem que cobrir o osso. Se ficar um vaso exposto, esse paciente pode perder o vaso, pode perder a nutrição da mão, do braço. Esse vaso sanguíneo tem que ser coberto. E quem faz essa cobertura é o cirurgião plástico, pensando na reparação, porém também pensando na estética e nada de futilidade nesse caso. Então, cirurgia plástica, após eu terminar a cirurgia plástica, uma das coisas foi que eu pensava antigamente que cirurgia plástica, algumas coisas era futilidade. Não, nenhuma coisa na cirurgia plástica é futilidade. Outra coisa que eu pensava e deixei de pensar após virar cirurgião plástico: subestimar o impacto emocional na vida dos pacientes. Cirurgia plástica, ela é transformadora. Pacientes se transformam, pacientes se empoderam, pacientes levam a autoestima num nível que é impressionante no consultório, como a gente observa. Pacientes muitas vezes tristes, pacientes às vezes com depressão, que acaba melhorando após a cirurgia plástica. O paciente às vezes não está bem com ela mesma. A cirurgia plástica não é para o outro, a cirurgia plástica é para ela, é para aquela pessoa se sentir bem. Já teve casos no consultório de pacientes que entraram no consultório com desejo de abdominoplastia, lipoaspiração, mamoplastia, alterações que incomodavam essa paciente, e a paciente
paciente vinha ao consultório triste, quietinha, e após a realização da cirurgia, essa paciente vinha transformada, ela vinha empoderada, extremamente feliz. Teve uma vez uma paciente que eu operei que ela era vendedora e ela, após a cirurgia plástica, ela falou: doutor, eu tô vendendo como nunca. Por quê? Porque a autoestima dela estava lá em cima, ela estava de bem com ela mesma. Então isso empoderava essa paciente, fazendo com que ela tivesse uma melhora no seu trabalho. Ela era vendedora, então ela conseguia vender mais. Ela disse que as vendas dela estouraram. Por quê? Porque ela melhorou sua autoestima, ela melhorou o seu corpo, a sua aparência, deixando ela mais empoderada. Então muitas vezes a gente acha que a cirurgia plástica não tem tanto impacto emocional. Tem emocional tanto na paciente quanto na família da paciente. Uma vez um marido de uma paciente me relatou, assim que ela veio operar, que ele achava que não precisava operar. E após essa paciente operar, esse marido ficou tão contente, elogiando essa paciente, e a vida deles transformou. Era um paciente que tinha sobrepeso, a paciente também. Após a cirurgia, ela começou a se cuidar mais. Nisso ela começou a cuidar da casa também. Eles começaram a ter uma dieta melhor, toda a família acabou tendo uma saúde melhor, tendo uma qualidade de vida melhor. E quando eu fui dar alta para essa paciente, esse marido voltou e falou que queria conversar comigo. Eu falei: claro, sem problemas. E esse marido agradeceu. Ele relatou que quando ele trouxe a paciente para realizar a cirurgia plástica, ele achava que não deveria ser feito, que não precisaria, que era gastar um dinheiro à toa. E após a alta dessa paciente, ele veio agradecer e falar que isso mudou a vida dele, mudou a casa dele, e que hoje eles estavam muito melhores no relacionamento, na dieta, na atividade física, tanto ele quanto a esposa quanto os filhos. Então a cirurgia plástica transforma a vida, ela transforma as pessoas na parte emocional também. E esse paciente acaba que ele me indica muitas pacientes, ele acaba orientando os maridos a trazer as pacientes para poder ver o que está incomodando, o que pode ser melhorado. Por quê? Porque isso leva uma melhora para casa também, isso leva uma melhora emocional. Então uma das coisas que a gente acha que às vezes a cirurgia plástica não altera tanto o emocional, sim, ela altera muito o emocional, deixando as pacientes muitas vezes muito empoderada e com a autoestima em nível extremamente alto. Outra coisa que eu achei é: prótese não afeta a saúde da paciente. Afeta muito a saúde da paciente. Minha esposa teve sua saúde afetada e após retirar as próteses ela teve melhora. Então, ao longo da minha carreira, eu fui aprendendo sim que prótese pode afetar a vida das pacientes. Tem pacientes que afeta positivamente. Porém, o que eu recebo hoje no meu consultório é essa parte que a afetou negativamente, com problemas de saúde, alterações hormonais, alterações psicológicas, emocionais, paciente que a estética da mama também não agrada, e problemas de saúde que, devido ao processo inflamatório, a cápsula, ser um corpo estranho, pode estimular o sistema imunológico. Isso pode alterar muito a saúde das pacientes. Ruptura pode levar a siliconoma, que é o silicone em outras partes do corpo. A contratura pode gerar dor, paciente com dor crônica diária devido à contratura. Então tudo isso pode afetar muito a saúde das pacientes. E após eu virar cirurgião plástico, ao longo da minha carreira eu fui descobrindo que sim, infelizmente as próteses de silicone podem sim causar problemas de saúde nas pacientes. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para receber os próximos vídeos.